Neste experimento usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e uma roda de bicicleta. Giraremos a roda de bicicleta e sentaremos na banqueta segurando o eixo da roda. Quando mudamos o eixo de rotação da roda de bicicleta da posição vertical para a posição horizontal, notamos que todo o conjunto sobre a banqueta passa a girar no sentido contrário ao sentido de rotação da roda. Se invertermos a posição horizontal do eixo da roda, o conjunto também passará a girar no sentido contrário. Ao girar a roda da bicicleta, ela adquire momento angular, que é uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. O vetor momento angular da roda se encontra na direção do eixo de rotação. Quando mudamos a posição do eixo da roda da direção horizontal para a vertical, alteramos também a direção do vetor momento angular. E dessa forma, toda a plataforma que estava parada começa a girar. Pode-se notar que a velocidade angular de rotação do conjunto todo é menor do que a velocidade angular da roda de bicicleta, pois o momento de inércia do conjunto é muito maior comparado com o momento de inércia da roda. O mesmo efeito pode ser observado quando seguramos a roda girante em apenas uma das pontas do eixo e a posicionamos em cima da cabeça. O conjunto todo passa a girar no sentido contrário à rotação da roda da bicicleta. Para este experimento usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a corda e soltando a outra extremidade do eixo. Por causa da força-peso aplicada no centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força-peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. Bom, nós podemos ver no corpo humano várias situações onde que o torque é aplicado. No nosso pé, com o tornozelo, nós temos uma distância maior, uma distância menor, onde que se aplica forças, né? No nosso braço e antebraço aplica-se forças, formando um torque. Na nossa cabeça, pescoço também tem um jogo de torque. Nessa situação nós temos um disco, um prato, onde que se coloca objetos e se proporciona uma força, um torque, num certo raio. Esse torque proporcionará uma velocidade tangencial em verde, uma aceleração centrípeta em vermelho, voltada para o centro, né? E aqui nós podemos visualizar a aceleração e as velocidades como resultado do torque aplicado no disco. Quando se trava esse disco, se perde a velocidade, os vetores desaparecem. Aplicando novamente um torque, esse torque é força vezes raio, então existe uma força aplicada nesse vetor azul, o raio em direção ao centro do disco, né? O torque também pode apresentar problemas clássicos, como distância vezes força igual distância vezes força, ou como no antebraço, nós temos uma distância maior ou menor, tem um eixo onde que se faz o movimento do torque, proporcionando um raio.
Voltamos ao nosso disco, observamos aqui a aceleração e a força tangencial. Quando se freia, se perde esses valores. Nessa simulação mais completa, nós podemos visualizar o valor do torque, a força aplicada e a distância do raio ao centro, né? Então o raio está a 3.4, a força é 2.9 e o torque aplicado foi 10.2, que seria esse vetor azul, certo? E assim nós podemos observar que o torque, né, é uma ação mecânica, né, onde que proporciona um movimento e um eixo, certo? Associado a uma força e uma distância do raio, né, deste eixo.